Ok. Vamos começar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá aí, né? Bom, então a gente começa hoje o capítulo 10, né? Fala sobre guia de onda. Poxa, o que é isso aqui, bicho? Você está com o nome errado. Eu esqueci de apagar isso aqui para editar um novo documento. Bom, mas vamos começar hoje o capítulo 10, né? Esse aqui não tem, certo? Não tem nada a ver com isso, não. A gente vai falar sobre, na verdade, a segunda aula. A gente já começou o capítulo 10 na aula 10, certo? Na aula 10 foi feito só mostrando em geral, né, na estrutura fechada, quais são as propriedades fundamentais quando a estrutura é fechada, né? Infinitamente extensa. Não são dois condutores, mas apenas um, tá certo? E que a atividade eletromagnética está dentro e é conduzida nesse sentido. Tem propriedades fundamentais que independem da forma, né? Lá se mostrou que tem uma frequência de corte, por exemplo, tá certo? Abaixo da qual você não tem propagação, tem conceitos fundamentais. Agora a gente vai realmente resolver para situações específicas. No curso de eletromagnetismo 2, a gente faz só o guia retangular, né? Em cursos mais avançados, a gente faz guia circular, tá certo? Bom, então o que a gente quer fazer é analisar o guia de onda retangular, que é uma estrutura simples, né, que é utilizada realmente na prática, né? Uma estrutura retangular com paredes condutoras. Em princípio, a gente admite condutores perfeitos, um meio homogêneo aqui dentro, geralmente é vazio, né, mas você pode botar um meio dielétrico ou um meio permeável, certo? Vamos admitir que existe esse meio. Dimensão vertical B, dimensão horizontal A. E a metodologia que a gente desenvolveu, né? Primeiro, para cada tipo de modo, tem um campo que você resolve uma equação para esse campo. No caso de modos TE, você determina a solução para o campo longitudinal HZ. Tem a componente longitudinal de HZ e tem uma componente transversal de campo elétrico e magnético, né? E mais HZ. Então, resolve a equação de Helmholtz, né, lá para o transverso de HZ, mais esse parâmetro, que é o número de onda de corte igual a zero. Isso é desconhecido, é para ser determinado para cada situação. E uma vez obtida essa função, chamada função potencial, né? Aquela função intermediária, né? Aí você determina o campo transversal, ou melhor, o campo é transversal. O campo é transversal tem uma formulazinha, mas ele é essencialmente proporcional ao gradiente desse campo HZ, certo? E uma vez determinado isso, o campo magnético transversal é simplesmente relacionado por aquela fórmula canônica, AZ, vetorial é T, sobre a impedância do modo, que não é aquela de onda tradicional, é um pouquinho diferente, né? ZTE, no caso, para modos TE, né? E o ZTE tem uma fórmula para isso, né? Deixa eu ver aqui, K sobre beta, né, eu acho. Deixa eu ver aqui. Está muito lento esse negócio. Acho que é beta sobre K, K sobre beta. Deixa eu ver aqui. Omega mi sobre beta. É beta sobre K. É beta sobre K, né? Então é isso aqui, ó. O ZTE é beta, que é a constante de fase do modo, sobre K, que é o número de onda no meio, que é ômega sobre C vezes índice de refração, né, do meio. Beta sobre K vezes a impedância de onda do meio, que é raiz de mi sobre epsilon, né? Para modos TM é o inverso, é K sobre beta, para modos TE é beta sobre K. Ou seja, então a receita é essa, né? Calcula resolve a equação diferencial para o modo TE HZ, resolve para ET, depois resolve para HT, resolveu o problema. Não está trocado não, é K sobre beta não. No livro aqui está, o DM está assim, no modo... Eu acho que está errado. Deixa eu ver aqui. Está trocado, é só inverter o beta. Pelo menos no livro aqui está K sobre beta. Não, peraí, talvez esteja certo. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Acho que é K sobre beta mesmo.
Porque esse bicho aqui está demorando a mostrar. Porque eu não sei se está errado alguma coisa, por isso que eu quero ver as minhas notas aqui, sabe? Eu talvez tenha descoberto alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Frequência de corte. Porque eu acho É K sobre beta. eu acho que você fez o desenvolvimento trocado aí. Pelo HZ, você pegou a relação do modo TE é para o HT, que é direto, é só um gradiente vezes um constante. Eu não tô. Bom, aqui o ZTE, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. É K sobre beta, eu acho, né? ZTE é K sobre beta. É K sobre beta, certo? Tá errado, é K sobre beta. Então, aqui é K sobre beta, é o contrário. E tem M que é beta sobre K. Importante observar o seguinte, né? Nós não sabemos ainda quem é beta, né? Beta é o que vai ser determinado, certo? Muito bem. Vamos... Então vamos lá, solução desse problema, a gente já fez isso antes, né? Vamos admitir que HZ é separável, produz duas funções, e quando joga essa equação diferencial, você vai ter, dividindo, né, por FG, né, você vai ter equações separadas, certo? Mais uma vez aquele argumento, né, você vai ter uma equação diferencial em x, mais uma em y com uma constante, então cada uma é uma constante separada, e cada constante, vamos chamar de uma constante kx e ky, e a soma dos quadrados dá kc ao quadrado, certo? Ora, a solução geral dessas funções, dessas equações diferentes, é conhecida, né? Podia usar exponenciais complexas, mas nesse caso é mais conveniente usar funções tradicionais reais, né? Para essas funções. E uma forma de ter uma solução geral é algo do tipo cosseno de kxx mais uma fase, certo? Ou menos, né? Tanto faz. Então a solução para H fica algo geral dessa forma, né? Então, quando você pega a condição de contorno, quais são as condições de contorno que a gente vai usar, né? Bom, a gente vai ver aqui. Você tem a parede condutora, né? É mais fácil você determinar a componente normal de H. Você tem HZ, que é na direção da parede, digamos que o Gui está falando disso, né? Você tem a componente de HZ e uma H transversal, né? Então, o B normal é contínuo, né? Condição de contorno para B. Só que no condutor ideal, o campo dentro é nulo, né? Já mostrei isso antes. Então, se B normal é contínuo, quer dizer que o B normal é igual a zero. B normal é proporcional ao campo normal. E esse, por sua vez, é proporcional ao gradiente. Então, é DH Z, né? dx normal, tá certo? X normal é coordenada normal. Ou seja, por exemplo, na parede x igual a zero, né, você tem, então, dH dx, dhz dx igual a zero, né? E na parede x igual a também, tá certo? Mesma coisa em y igual a zero, dhz dy, né? E em y igual a b, né? Também dhz dy, né? Igual a zero. Então, essas são as condições de contorno, né? A gente vai usar, tá? Então, você fica aí. Aliás, e na verdade, dhz dy vai dar o hy, né? Então, hy igual a zero em y igual a zero e b, ou seja, essa componente é nula, né? Que é y igual a zero, y igual a b. Né? E hx igual a zero, em x igual a zero, x igual a a, né? Nessas paredes aqui. Né? Então, esse aqui vem nessa condição, certo?
Bom, o que acontece, né? Olhando para a função aqui, né? Derivada em relação a x da função seno, né? Derivada em relação a y da função seno em y, tá certo? Então, em x igual a zero, uma condição vai ser seno de 0 menos φx, né? Igual a zero, certo? Em x igual a vai dar Ka menos φx igual a zero, seno, né? Bom, essa aqui tem como solução a fase ser um múltiplo de π, certo? Inclusive m igual a zero, né? 0, 1, ou mais ou menos 1, etc. Mas observe que se usar 1π ou 2π ou 0, eu só faço mudar o sinal da função, tá certo? Então, mudar o sinal da função é a mesma coisa que a função. Ou seja, uma função menos seno é menos 1 vezes seno, certo? Então, é como se fosse um vetor, é menos outro vetor, né? Não são independentes. Então, aliás, são dependentes, ou seja, é a mesma solução. Então, basta usar uma solução qualquer. Especificamente, vou fazer φx igual a zero. Não tem nenhum problema com isso. Mesma coisa, quando você faz a derivada normal em relação a y igual a zero, vai aparecer φy igual a mπ. Então, você vai ter φy igual a zero, ou seja, eu não preciso disso aqui. E resta agora, quando você contorno em x igual a A, que vai dar seno, né? Isso aqui é a derivada, tá certo? Você vai ter aí x igual a A, seno de kxa igual a zero, e y igual a b, seno de ky b igual a zero. Aí você tem mπ, né? Isso aqui você tem a múltiplo de π, certo? E aqui você tem um múltiplo de esse diferente nπ, né? Ou seja, você tem possibilidades para kx. Então, observe que a gente já está começando a determinar aqui o número de onda de corte, né? Observe que eu posso botar m igual a zero, tá? Já comento sobre isso. E ky igual a nπ, né? Vou botar aqui n também de 0 em diante, por enquanto. Bom, eu não posso ter os dois ao mesmo tempo igual a zero, tá? Se eu fizer ambos iguais a zero, então o que acontece com a minha solução? A solução fica cosseno de zero, que dá 1, da função constante. A função constante não é a solução desse problema específico, é a solução de qualquer equação diferencial. A solução constante é, certo? Então, então, eu vou excluir essa solução, que não tem nenhuma importância física, né? Ela não é um campo eletromagnético que se propaga. Então, você não pode ter os dois índices ao mesmo tempo, mas você pode ter um deles, certo? Porque, por exemplo, se eu fizer m igual a zero, quer dizer que a função não varia com x, mas varia com y. Não varia com x. E vice-versa. Se eu fizer n igual a zero, a função varia só com x, não varia com y. Isso pode, certo? Então, você vai ter modos que são identificados com esse par de índices, né? Então, você vai ter 1, 0, 0, 1, 1, 1, daí você vai 2, 1, etc., 2, 2, etc. Mas você tem esses dois tipos de modos fundamentais aqui, em princípio, mais baixa ordem, né? Ou seja, então, com isso, a solução para H, né, fica... essa solução aqui, certo? E com isso nós temos agora uma expressão geral para o número de ordem de corte que depende de índices inteiros mn, né? Bom, com isso a gente começa a determinar alguns parâmetros importantes, né? Frequência de corte de modo, certo? Vem dessa relação, tem uma relação entre o número de ordem de corte e eu botei esse G aqui para não confundir com esse N aqui, tá? NG, na realidade está usando eta no livro, eu acho, nem sei o que eu estou usando lá. Bom, mas de qualquer forma, vou botar NG para dizer que é uma inserção no meio lá, raiz de epsilon, relativo, né, no caso.
ômega sobre C. Né? E com isso, dado isso aqui, aí tem um erro no livro, né? No livro isso aqui tem um π, tá certo? Está errado lá. Tem um π aqui que é para tirar, tá certo? Eu esqueci um π, acabei deixando lá. Então, a frequência de corte depende de dois índices, tá certo? Por exemplo, né, se B for menor que A, então existe um modo que tem a menor frequência de corte entre todos os modos, né? Observe que se B é menor que A, quer dizer que essa razão aqui, esquecendo esses índices aqui, né? Razão 1 sobre B é maior que a razão 1 sobre A, né? Então, o modo de mais baixa ordem é aquele em que isso aqui dá zero, tá certo? Porque esse termo tem mais peso, né? Então, você teria o modo TE 1, 0, no caso B menor que A, é aquele que tem a menor frequência de corte, certo? Se você esquecer o preenchimento, né? A frequência da ordem C sobre 2A, né? Meio vazio, um guia vazio, certo? Eu chamo aí, de vez em quando, constante de propagação, né? Mas, por enquanto, como o modo se propaga, essa constante é chamada de constante de fase, tá? Esse beta. Fase porque tem a ver com fase, né? Fase da função cosseno lá, da função exponencial complexa. É porque, às vezes, esse número aqui se torna imaginário, daí não é constante de fase mais, vira constante de atenuação. Então, o nome mais geral é constante de propagação. Mas, quando ela é real, é a constante de fase, certo? Então, vou chamar de constante de fase por enquanto. Então, quem é ela, né? Vem dessa relação, né? Isso aqui é a soma dos quadrados das componentes do número de onda, dá o número resultante, que é o número de onda no vácuo, ao quadrado vezes índice de refração. E se você jogar as expressões, né? Isso aqui está faltando um pedaço aqui, bicho. Sobre C, né? Isso aqui é sobre C, tá certo? Isso aqui é dado por essa expressão, isso aqui é 2πf sobre C, daí você tem uma expressão simples que mostra como é a constante de fase em função da frequência do modo que está se propagando, certo? Então, observe, né? Na frequência acima da frequência de corte, isso aqui é menor que 1, esse número é real, certo? Então, tem propagação. Ora, se a frequência for menor que a de corte, então abaixo do corte, esse número é imaginário. Isso aqui se torna imaginário, então a função decai. Não é propagação mais, é decaimento, né? Mas não quer dizer que perda, não, é só decaimento, tá? A energia fica armazenada, a onda penetra e volta. Bate e volta. Não existe perda, certo? Ela penetra, fica uma energia reativa ali armazenada, bate e volta. Então, é totalmente devolvida, né? É isso que acontece na realidade. Outra observação importante, né? Bom, tem essa questão disso aqui ser real, né? Outra questão importante é que essa função aqui, né, é não linear com a frequência. Isso aqui varia linearmente com a frequência, né? Mas tem um termo não linear aqui para a frequência, aqui dentro. Ora, toda vez que o beta variar linearmente com a frequência, é porque a velocidade não depende, a velocidade de fase não depende da frequência. Se beta variar não linearmente, ela depende da frequência. Quer dizer, a velocidade de fase, em cada componente de frequência, depende da frequência. Isso quer dizer dispersão. Um pacote de onda com vários harmônicos, com vários componentes de frequência, cada um vai na velocidade diferente e se distorce do outro lado. Então, guia de onda causa dispersão, chamada dispersão de guia de onda. Né? Para ser diferente daquela material que a gente conhece, né? Certo? Finalmente, mais um parâmetro com mediana do guia, 2π sobre a constante de fase. Quer dizer, isso aqui só vale quando está acima do corte, né? Então, vale isso aqui. Certo? Observe que o mediana do guia é maior do que no vácuo, certo? Por causa desse fator aqui, que é ser menor que 1. No vácuo é lambda sobre n, no vácuo não, no meio, ng, né? Lambda sobre n, no guia é lambda sobre n dividido por um número menor que 1, que dá maior do que no vácuo, né? Impedância no modo, aquela definição lá, tá certo? Tem o beta sobre K, né? K sobre beta, no caso, né? K sobre beta. Beta tem aqui a expressão, tá certo?
que aparece essa relação. Então, sempre você vai ter esses fatores, raiz quadrada de 1 menos essa razão quadrática aqui. Né? Então, a impedância de módulos TE sempre é maior, né, do que a impedância de uma onda plana no meio equivalente. Tá? Bom, aí a gente calcula os campos dos módulos usando a formulação. Eu não vou fazer essa contaria, porque não tem... A gente só vai dar uma olhadinha assim nas características gerais dos campos, né? Como são produtos de funções, para a gente simplificar a notação, a gente vai definir essas funções aí. Então, tem uma definição aqui para a gente só compactar um pouco mais a notação, né? Produto de duas senos, tá certo? Uma na direção x, uma na direção y. Ele vai chamar de U. U é função seno, geralmente, né? Mn, tá certo? M na direção x, né? E N associado à direção y, certo? O V é seno cosseno, VU é cosseno seno e VB é cosseno cosseno. Porque quando você faz gradiente, você tem derivar em relação a x, derivar em relação a y, daí uma função vira cosseno, a outra vira seno e assim por diante, né? Então, mais uma coisa que a gente faz nessa notação é parametrizar todo mundo de forma que fique mais evidente que o campo elétrico tem amplitude mais ou menos igual a E. Não é que a amplitude seja E, ele não sabe qual é a amplitude aqui, tá certo? Mas do jeito que foi feita aqui a redefinição, a gente redefine em termos dessa forma, tal que isso aqui é medido em volts por metro, certo? Observe que isso aqui é número de onda, inverso de comprimento, número de onda, cancela dimensionalmente, né? Isso aqui é dimensional, isso aqui cancela dimensionalmente, então, ou seja, isso aqui tem amplitude, tem dimensão de campo elétrico, certo? Então, a gente redefine de forma que apareça uma amplitude aqui equivalente, né, de campo elétrico, certo? Dependendo do modo, né, é meio complicado, né? Para um dado modo, isso pode, por exemplo, ser a máxima amplitude no campo do guia, certo? Ou pode ser uma fração dessa máxima amplitude, depende de como é que isso se combina, certo? E observe que aqui está, observe, ó, cosseno, seno, né? Seno, cosseno, né? Transversal, na direção x, né? Vamos ver se faz sentido, tá certo? Isso aqui é a função cosseno, né? Em x igual a zero vale 1, certo? Mas, ou seja, o campo normal, tudo bem. Ou seja, então observe, em x igual a zero, que é essa parede aqui, essa componente x que faz isso, né? Ela existe, tá certo? Ela vale, isso aqui dá 1, e uma função seno, né, que se distribui aqui dependendo como, certo? Pode ser vários nós, tá certo? Pode ser um nó só, depende do índice n, né? Certo? Por outro lado, essa função, olha só uma componente aqui nessa parede, que é y igual a zero. Então, a função é x, certo? Tem que dar zero, tá? Porque o campo potencial é nulo. Então, observe que y igual a zero, a função u dá zero. Então, essa função aqui, essa componente é toda nula nessa parede. Se você olhar para a componente y, ela tem que ser nula nessa parede aqui, observe, né? Em x igual a zero, a função u dá zero. É seno de zero, certo? Então, a componente y aqui dá zero, e a componente y aqui existe. É só olhar, em y igual a zero, isso aqui você tem v igual a 1, e u é variável, é a função seno que varia como... Né? Certo? Então está tudo correto. Só para verificar que está certo essas expressões. Né? Aqui é o campo transversal, aqui é o campo longitudinal. Observe que aquele H de amplitude foi redefinido, isso aqui é o que redefiniu o HMN, é isso aqui tudinho, certo? Que apareceu lá originalmente, né? Então, foi redefinido de forma que ficasse todo mundo em termos de E. Tá? Bom, essa aqui é a definição que ele falou, né? Está aqui. Certo? Esse J, acho que tem um J aqui. Pronto. Tá certo. Bom,
Bom, algumas propriedades importantes, né? A gente chama de modos, né, de propagação. Esses modos têm propriedades de ortogonalidade importantes, né? Por exemplo, né, se você tem potencializador magnético fluindo no guia de onda, tem vários modos coexistindo, a potência é a soma das potências transportadas por cada modo. Isso é um resultado interessante, tá? Fica fácil calcular as coisas, né? Então, o fato de você ter uma equação diferencial, na realidade, é porque isso matematicamente é equação de altos valores que geram funções ortogonais, etc. Então, vamos fazer aqui umas definições, né, olhar isso um pouquinho mais de detalhe, que isso é importante entender esse conceito, né? Um guia sem perdas, né? Você tem essas propriedades. Vamos considerar o domínio das funções, que é o domínio da seção transversal. Então, se você tem as funções de duas variáveis, são essas funções que aparecem nas componentes dos campos, né? Componente x, y, etc. São funções de duas variáveis. Ele define produto escalar no espaço de funções, nesse domínio aqui, como sendo apenas uma definição, né? Integral do produto de duas funções, uma com conjugado da outra. Sabe? A gente, em geral, não vai nem precisar... Bom, a gente vai precisar usar esse conjugado aqui. Certo? Isso é a definição mais geral de teoria de equações diferenciais. Né? E a gente diz que as funções são ortogonais se esse produto escalar, ou seja, se essa integral der zero. Né? A gente já fez isso lá no caso de série de Fourier, né? Cada componente é um produto escalar da função com a função de base, que é a função seno ou cosseno. Então, a gente pode aplicar esse conceito para funções ou para vetores também, né? Lembre-se que os vetores são vetores que variam, né? Eles não são vetores constantes, certo? Então, o produto escalar de dois vetores C0 quer dizer que esses vetores são ortogonais, né? Mas quando os vetores são variáveis, eles podem dar zero em alguns lugares, não dar zero em outros lugares. Então, é mais interessante você ver se na média esse produto escalar dá zero. A gente pode dizer, então, a gente define, então, também produto escalar no espaço, né, de vetores variáveis, pode fazer essas definições. Quanto ao produto escalar seria A ponto B conjugado, quanto ao produto vetorial seria A vetorial B conjugado. Você pode calcular essas quantidades e vai ter algumas propriedades, né? Observe que, se a função f ou g, né, é uma daquelas que aparecem nas componentes dos campos, que é UU, né, UV, VU e VV, essas funções são funções seno ou cosseno. As funções seno têm nós nas extremidades, se você for ver, certo? MPx sobre A, né? Sempre tem nó. As cosseno, elas sempre são assim, né? Ou assim, tá certo? Quer dizer, elas sempre têm ou um ou menos um na extremidade, mas elas têm essa propriedade de ortogonalidade, todas elas, tá certo? Se você fizer calcular aquele produto escalar, que é essa integral aqui, de um produto de duas dessas quaisquer, sempre vai dar, em geral, zero, tá certo? Se elas forem diferentes. Se as funções são diferentes, se os índices, qualquer dos índices envolvidos forem diferentes, o resultado dá zero. E só dá não nulo se os índices forem iguais, tá certo? Isso aqui dá 1, né? Isso aqui é a função delta, né? De mn vale 0, se m diferente de n vale 1, se m igual a n, né? Então, isso aqui, só se as funções são iguais, vai dar um valor, tá certo? Bem conhecido. E tem esse fatorzinho aqui. O que é isso aqui? Se um dos índices for 0, isso aqui dá 1, certo? Isso aqui é um produto dos dois. Por que isso é importante? Porque, às vezes, tem a função cosseno de 0 que dá 1, né? E a função vira só seno. Seno de, por exemplo, πx sobre A, e não tem integral em y, né? A integral em y dá constante. Então, isso acontece quando um dos índices der 0. Então, aparece esse termo aqui. Isso aí pode ser mostrado. Basta calcular, qualquer uma dessas aqui vai ter esse resultado aqui, tá certo? Então, essa é uma relação de ortogonalidade que mostra que essas funções são ortogonais entre si, né? Elas têm propriedade de ortogonalidade, né? Então, por exemplo, vou fazer um cálculo aqui simples. Suponha que você queira calcular
aquele produto escalar quanto ao produto de dois vetores escalar na média, né? Naquela função média, certo? Então, você bota a expressão do modo TE, no caso do modo TE. Então, você joga, aqui são as amplitudes, aqui são aqueles coeficientes. Aparece aqui, deve ter um J lá, deixa eu ver aqui. Eu tenho um menos ali, não sei porquê, né? Acho que não tem aquele menos, não. Não tem menos nenhum ali, não. Está errado. Então, vai aparecer nπ sobre b vezes n'π sobre b. Daí vai aparecer o produto escalar desses dois. Vai aparecer mais mπ sobre a vezes m'π sobre a, produto escalar desses dois. Então, você vê que se reduz a produtos escalares de funções que são ortogonais, né? Então, o resultado aqui... Isso aqui está errado, bicho. É um mais, né? Não sei porque tem um menos aqui, não sei se foi um erro. É um mais, tá certo? Então, quando n igual a n', né? Você quer dar nπ sobre b ao quadrado. Como m igual a m', vai dar nπ sobre b ao quadrado. Esse aqui é aquele resultado que a gente acabou de mostrar, que dá, tá certo? E daí você tem um termo comum, que é a ambos os produtos escalares. Isso aqui é igual a isso, que vale isso aqui, ó. Certo? Ficou em evidência nπ sobre b ao quadrado mais mπ sobre b ao quadrado. Isso aqui é kc de mn com kc de mn', que dá kc de mn ao quadrado, porque m igual a m', n igual a n', e isto aqui cancela com isso, certo? Isso aqui é o próprio kc de mn ao quadrado, cancela todo mundo, daí fica só esse resultado aqui simples. Tá? Então, se eu fizer quanto ao produto escalar, na média, o resultado dá isso aqui. Certo? Se os modos são distintos, dá zero o resultado. Né? E para o mesmo modo, isso aqui vai dar 1, né? Se quiser pode botar 1, o mesmo modo, ele com ele mesmo, né? Então vai dar esse resultado, aí depende desse produto aqui, se vai dar isso, ou dá 2 ou dá 1, né? Deixa eu mostrar como é que faz. Tá? Bom, então vamos ver agora como essa propriedade facilita a determinação da potência que flui no guia de onda, né? Se você tiver vários modos. Então, observe, né? Suponha que você tenha vários modos se propagando, certo? Vamos botar todos os modos possíveis, né? O campo transverso, digamos que seja uma combinação linear, né, de vários modos. Para ser mais rigoroso, eu deveria botar aqui um coeficientezinho, tá certo? Mas esse coeficiente está dentro do modo, a amplitude é de mn, que está aqui dentro, tá certo? A amplitudezinha já está guardada aqui. O H é a soma dos campos. Então, rigorosamente, para calcular a densidade de potência que flui no sentido Z, você faria E vetorial H conjugado, soma todos os campos, todos os modos, soma todos os campos H, faz o produto desses dois. Eu tenho que fazer índices diferentes, né? Mn, aqui eu tenho que fazer M', N', para não misturar, tá certo? Que é soma vezes soma, né? Então, você vai ter uma soma quádrupla aqui. Certo? Isso aqui, na realidade... tá certo. Então, isso aqui vai ser E de Mn, H de Mn. Observe que aqui eu vou botar também o fator de propagação, tá certo? Que é o exponencial de menos J, beta, Mn, E observe que tem um conjugado aqui, tá certo? Observe também o seguinte, há modos que podem estar acima da frequência de corte. Isso aqui está errado, bicho. Menor, né? Então, você vai ter modos que estão se propagando, ou seja, cuja frequência é maior que a frequência de corte, e vão ter modos que estão com frequência abaixo da frequência de corte, certo? Então, vamos calcular. Então, aqui é a expressão para o campo, né? Certo? Do mésimo, enésimo modo. O campo H do mésimo, enésimo modo, você tem a componente Z do vetor de Poynting. É isso aqui, ó. Calculo isso aqui, faz para o escalar com AZ. Né? Então, se você colocar essas expressões, você vai ter
Observe que essa componente aqui não vai aparecer porque é o campo transversal vetorial, um campo na direção Z, dá um campo transversal de novo, para o escalado a zero. Então não aparece esse termo aqui, certo? Só aparecem os campos transversais. E observe a coisa importante desse cálculo, tá? Conjugado de H, aparece um mais aqui e um beta conjugado. M', N', né? Daí aparece essa diferença. E aí você usa o fato do campo transversal ser a fórmula canônica, certo? Isso aqui tem um produto triplo, né? É vetorial isto aqui, né? A vetorial né? Vetorial H, que é isso aqui, né? A vetorial B, vetorial C, tá certo? Que dá AC na direção de B menos AB na direção de C. Aqui você vai ter E vetorial AZ, vetorial E, né? Então vai dar para escalar de E com E conjugado na direção de AZ. E para escalar desse coisa que dá zero, que é o AB, certo? Vai dar esse coisa conjugado, que dá isso aqui, né? O termo que importa é esse aqui, certo? Né? E a componente Z vai ser o produto escalar de AZ com esse AZ aqui, que dá 1. Né? Então, em resumo, a componente Z da densidade de potência dá 1,5. Soma quádrupla, tá certo? E aparece isso aqui, né? E a potência é o quê? É a integral na seção transversal. A integral, né? De SZ dx dy. Ou seja, a integral disso aqui, na realidade, é isto vezes isso, ponto. É aquilo que a gente acabou de fazer, certo? No fundo, é calcular pelo escalar dos dois, integrado na seção transversal. Que é isso aqui, ó. Né? E isso aqui tem aquela relação, só existe quando M igual a M', N igual a N', e dá aquele númerozinho lá, mágico, né? Tá faltando os fatores aqui, tá certo? Mas aqui, isso aqui é as funções em si, dá esse resultado aqui. Vezes, está faltando MN, eu acho. E como são iguais, é módulo disso aqui ao quadrado, né? E aparece o ZT embaixo ao quadrado, certo? Deixa eu só aqui rapidinho, peraí. Vezes AB sobre 4, até aqui. Isso aqui está correto, tá? Então, faltou só esse fator aqui, tá certo? Isso vezes isso aqui dá 1. Ou seja, isso, na verdade, é a potência transportada pelo mnésimo módulo. Isso mostra que a potência é a soma das potências, tá? Só que tem uma parte disso que é potência ativa e uma parte que é potência reativa. Ele não está diferenciando aqui, tá certo? Depende muito desse negócio aqui, ó. Depende se beta é complexo ou não. E se beta for complexo, a impedância também é complexa. Se ela for complexa na realidade não, número imaginário. Se ela for imaginária, a potência não é ativa, é reativa, certo? Então, para os modos que estão acima do corte, né? O beta é real, a parte imaginária é igual a zero. A impedância é real, a parte imaginária é igual a zero. Então, isso aqui se torna a potência transportada pelo modo é totalmente ativa, né? Que dá 1/4 vezes 1/2, dá 1/8. Isso aqui você tem que deixar isso aqui, porque não tem jeito. Pode ser um modo M0 ou N0, você tem que deixar esse termo aqui, certo? Isso aqui está a mais, né? Isso aqui não tem, certo? Isso aqui está demais. É só isso aqui, certo? Isso aqui sobrou, né? Se o modo está abaixo do corte, a parte real da impedância é zero, certo? Ou seja, vamos ver aqui, né? Tem aquela expressão, né, que eu acabei de mostrar. O beta
É exatamente isso aqui. É sobre, né? 1 menos quadrado de f. É 1 menos, tá certo. Espera aí. Isso mesmo, só que é FCMN. Deixa eu listar uma coisa, peraí. Rapidinho. Não tá certo, não, claro. Tá certo. Aqui faltou MN do. Não tá certo. Tem um índice aqui, eu estou só fazendo esse índice, certo? Então, observe, né? Se F é menor que FC, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Isso aqui dá um número menor que 0, certo? Isso aqui dá um número puramente imaginário, mas você tem que extrair a raiz quadrada correta, né? Isso aqui pode ser J alfa, onde alfa é o número real, ou menos J alfa, certo? Você tem que olhar, bom, como é a propagação? Menos J beta Z. Se eu usar J alfa, o resultado vai dar o quê? Exponencial de alfa Z. Então, você tem uma onda que cresce. Então, não pode ser essa a solução. Então, a escolha tem que ser beta igual a menos J alfa. Porque menos J com menos J dá menos 1 é a onda que cai. Então, quando você está abaixo do corte, beta tem que ser colocado dessa forma, né? Certo? Por outro lado, o ZTE é assim que você determina qual é o sinal da impedância de onda, do módulo, né? Você vai na definição, K sobre beta vezes Z. É aí que parece que tem um erro no livro, tá? Vou ter que revisar isso aí depois. Você bota beta igual a menos J alfa, certo? Isso aqui vai dar. Menos J vai para cima, fica J K sobre alfa, né? Vezes Z, certo? Então, Z conjugado, né? É menos J K sobre alfa Z, né? É um número imaginário negativo. E o inverso disso dá um J positivo em cima, certo? No livro, acho que está errado o sinal lá, né? Mas só para a gente... Ou seja, o ZTE é J vezes um número, que é esse aqui, ó. Que foi escrito desse jeito, tá certo? J vezes um módulo, né? E beta igual a menos J alfa. Então, você tem essas relações aí, né? Ou seja, a potência fica com J em cima, positivo. E aqui, ó, beta menos beta conjugado, vezes J, menos J dá menos 2 alfa Z. Essa potência é totalmente reativa, né? Potência totalmente reativa e decai no guia de onda. O que acontece aqui? Então, só para a gente olhar direitinho e sempre explorar isso. Então, o guia de onda, né? Suponha que você quisesse forçar uma onda a entrar no guia, tá certo? O que vai acontecer? Bom, uma parte dessa energia, ela vai, tem um obstáculo aqui, vai refletir do lado de fora, uma parte vai entrar. Mas ela vai entrar, mas vai fazer isso, vai entrar até uma certa distância, que é da ordem 1 sobre alfa, né? Mais ou menos. Tá, mas isso aqui não é dissipação não, isso é energia armazenada, certo? Então é quando ela bate e volta. Que nem a reflexão numa superfície condutora, né? Bate e volta, certo? Penetra e volta. Como não tem perda, não tem dissipação. Fica a energia aqui sendo armazenada, né? Que nem aquela história do túnel, né? O cara está no rádio, tá certo? Entra no túnel, como se fosse um guia de onda, ele vai ouvindo e de repente começa a não ouvir direito. Você tá viajando aqui dentro da energia reativa, certo? Chega um ponto que você já não ouve mais. Você não pega mais, né? Bom, então só para mostrar, né, que essa relação, tá certo? De distribuição de potência entre módulos, quando os módulos são módulos normais, é a soma das potências transportada por cada módulo.
Bom, e de forma semelhante, né? Para módulos TM, agora o problema é diferente. Você tem agora o campo EZ como função potencial, resolve para o campo EZ e obtém os campos transversais. Observe que, olhando para o guia de onda, né? O EZ é tangencial a todas as paredes. Então, as funções que vão aparecer como solução para EZ são as funções seno. Seno são as funções que tem nós, né? Nas duas paredes, certo? Né? Certo? Então, é o U, solução para EZ. E daí você vai ter as soluções, os parâmetros são semelhantes, tá certo? Mas aí aparece uma diferença fundamental entre módulos TM e módulos TR. Eu não posso ter, certo, nenhum índice igual a zero. Porque se eu tiver, eu mato a solução, dá zero a solução. Certo? Então, não tem nenhum índice com M e N igual a zero. Então, ambos são não nulos. Então, o módulo de mais baixa ordem é o TM1. Se você tem lá o TE10, né? TE01, você tem o TM11, que é o de mais baixa ordem, módulos TM, tá certo? Mas, assim, em geral, as expressões são semelhantes, né? A frequência de corte tem a expressão semelhante para o módulo TE e TM, né? A impedância agora é diferente, lá era Z sobre, que era Z vezes, né? Que o produto das duas dá Z ao quadrado, tá certo? E aí você determina os campos transversais pela receita, né? Que nós fizemos antes, calcula o campo transversal e calcula aí o campo, mesma forma canônica aqui, né? Certo? Bom, e aí eu coloco as expressões aí só para constar, tá certo? Só para mostrar aqui, no caso elétrico, você tem componente Z, né? Está aqui, ó. Faltou aqui um AZ, né? Vezes AZ que eu não botei aqui, certo? E aqui é totalmente transversal como magnético, né? Mesma coisa das potências transmitidas, tá certo? Né? A expressão, lembre-se que não tem aquele mais 1 mais delta de M vezes N0, tá certo? Porque MN não pode mais ser zero. Então, delta de MN0 sempre dá zero, certo? Porque MN sempre, né? Então não tem aquele fator. Fica mais simples a expressão. E expressões semelhantes, né? Então não tem muita coisa nova aqui, certo? A diferença fundamental é que não tem aquele 1 mais delta aqui, em relação às outras expressões. Fernando, tudo bom? Pega aqui, ó. Minha porta está aberta, tá? A chave de fora é essa aqui, ó. Eu vou lá, já. Tá. Muito bem. Bom, a última parte da aula, agora, a gente vai falar só sobre como é que se calcula a atenuação nas paredes condutoras. A gente não vai fazer os cálculos detalhados, mas vai mostrar como é que faz, tá certo? É interessante a gente falar sobre isso, porque ilustra, né, os conceitos básicos de teorema de Point, né, fluxo de potência, como é que se calcula usando as ferramentas que a gente conhece, tá certo? Então, qual é a metodologia? Primeiro, o que você quer saber é, bom, você tem a parede condutora, um pedaço da parede condutora, sabe? Você quer saber, bom, qual é a potência que flui para a parede condutora, né? Bom, tem alguma componente de vetor de Point ortogonal à parede condutora fluindo para dentro, né? Pergunta se tem ou não. Tem, né? Tem que ter, certo? Se o condutor tem condutividade finita, tem que ter uma componente de vetor de Point que aponta para dentro. Se eu calcular essa componente, basta integrar na parede, eu tenho a potência perdida, certo? Tá? Isso a gente já fez antes, a gente já mostrou lá no cálculo de ondas planas que quando você tem um condutor, certo? Nós temos um campo que vem, né? A gente fala assim, bom, dentro do condutor o campo vai fazer isso aqui, vai oscilar e cair. E tem uma relação entre E e H, que é a impedância do metal, certo? Né? Ou seja, dado o H tangencial no condutor, tem uma componente de E que é Z vezes H. E quem é essa impedância do metal?
é resistência de folha vezes 1 mais J. Você calculou lá no capítulo de uma das provas, certo? Então, esse é o conceito fundamental. Então, o que acontece? Vamos ver direito. Né? Num gate de onda ideal, certo? Existe campo H tangencial nas paredes, certo? Nós sabemos disso. Não tem H tangencial, mas tem H tangencial, no ideal, no condutor interno. Então, aqui vai ter um campo tangencial, aqui vai ter, né? Aqui vai ter. Por exemplo, no modo TE, certo? Você tem tanto HZ como HY nessa parede aqui. É o campo que tem H longitudinal, né? O TE, certo? No TM, não. No TM só tem campo transversal H, certo? Então, veja, qual é o princípio? O que a gente faz? A gente calcula a solução ideal, que a gente acabou de calcular, calculou H ideal, calculado como se o condutor fosse perfeito. E vai no condutor e fala, bom, no condutor eu tenho um campozinho pequenininho, que é a impedância do módulo vezes H. H ideal. Daí, com isso, eu calculo, então, o campo tangencial, que é um campo pequenininho, certo? Um campozinho pequenininho, um H tangencial, que é o ideal, vetorial H dá a componente que flui para dentro do condutor. E com isso eu calculo a potência. E é fácil, tá certo? H é conhecido, que eu sei a amplitude. Z é a impedância de módulo. RS é 1 sobre sigma, profundidade por penetração, certo? Que é conhecido também. Isso depende da frequência, daquela forma que a gente conhece. Né? Então, sabendo esses parâmetros, eu sei, dado H, calculo E, calculo o vetor de point e sei quanta potência vai ser dissipada. Esse é o princípio. Né? Então, isso é uma coisa, daí você faz, calcula a potência de entrada no regime sem perdas. A gente acabou de calcular o P de Mn, né? Para um dado módulo. Bom, para esse módulo, qual é a constante de atenuação? Calcula a potência que flui nesse módulo, em termos das amplitudes, que eu acabei de mostrar, que vai com o quadrado do campo, né? Aquele campo lá. Certo? Daí você tem a hipótese, bom, se a queda é pequena, a potência cai. Isso é perda, agora isso aqui é perda. Isso aqui não é onda evanescente que eu acabei de falar, não. Isso aqui é perda mesmo devido à condutividade. Né? Então, a potência decai, você tem perdas na taxa, né? Exponencialmente, geralmente. Né? Então, e essa função aqui tem uma derivada dPdZ que é proporcional à potência que entra nesse plano Z constante. Né? Então, se eu calcular num comprimento ΔZ a quantidade de potência perdida, né? Essa derivada dá menos a queda de potência sobre ΔZ. Isso aqui eu calculo, certo? Usando a componente normal do vetor de point para dentro do condutor. Então eu tenho essa quantidade calculada, divido pela potência de entrada, eu tenho a constante de atenuação. Ou seja, se você botar menos 2α, P0, igual a isso aqui, que é isso calculado, que é menos ΔP, ΔZ. Então, eu tenho aqui o quê? Né? Alfa é igual a 1 sobre P0, ΔP, ΔZ. Ora, a potência dissipada num comprimento ΔZ é uma integração do vetor de point nessa área, que é proporcional a ΔZ. Certo? ΔZ vai cancelar, vai-se embora. A potência dissipada é proporcional à amplitude do campo magnético ideal. A potência de entrada é proporcional à amplitude do campo magnético ideal. Isso aqui vai com quadrado, isso aqui também vai. Essa amplitude vai cancelar. Então, isso aqui, depois de calcular, vai dar um número, certo? Que depende só dos parâmetros materiais e da geometria. Tá? Esse é o método, tá certo? Aqui está mais ou menos representada a história, né? Aqui está a formulazinha, tá certo? Então, como eu falei, não depende da amplitude de campo, porque isso é quadrado de campo, isso aqui é quadrado de campo, cancela. Isso aumenta com ΔZ, cancela também o ΔZ, sai. Né? Então, só para mostrar aqui mais ou menos como é que é Só ilustrando, tá? Ele não vai fazer a conta não, só para mostrar. Então, o que nós temos? Né? Esse H do metal é o campo ideal, calculado para o módulo. E do metal é a impedância do metal, Zm vezes H. Né? Tem uma relação entre direção. Você calcula esses dois.
E tem um produto vetorial dos dois que sempre vai fluir para dentro. Não tem jeito, sempre vai fluir para dentro, onde você colocar. Então, é projeção da direção normal para dentro do condutor. Você calcula essas projeções, são 4 paredes, né? O que você faz? Você pega um comprimento ΔZ, né? Você calcula nessa áreazinha aqui, ó, a potência que é dissipada numa área que subtende um comprimento longitudinal ΔZ, certo? E essa integral vai dar uma integral na direção z, que é só multiplicar por ΔZ, e uma integral aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Na verdade, integral de linha, certo? A integral, por exemplo, na parede y igual a zero, é integral vezes dx, né? Então, você tem que calcular o campo em y igual a zero, fazer y igual a zero lá nas expressões. Calcular a integral de linha dessas funções dx. Aqui você vem para cá, em x igual a a, dy, certo? Em y igual a b, dx. Em x igual a zero, dy. Você calcula 4 integrais de linha. Multiplica pelo ΔZ, daí você vai ter aí a densidade de potência na direção normal, integra. Você tem aí, depois de algumas manipulações simples, só lembrando aqui, né, essas expressões, tá certo? Só lembrando, quem é o ΔS? Isso aqui é uma forma que tem que estar... É 1 sobre raiz, né? Pi, F, Mi0, sigma. Né? 1 sobre raiz de F, 1 sobre raiz de sigma. Certo? Então, você tem essas expressões, tem a condutividade do material. Né? Aqui está o vetor de Point. Isso aqui vai dar, na realidade, veja bem, né? Eu posso fazer aqui sem a gente fazer muita coisa, né? Ó, vê só como é que é. É do metal, certo? Vetorial H do metal, conjugado, né? H do metal é o H ideal. O E do metal é obtido do conceito de resistência de folha. Ora, o H do metal é aqui, né? Fórmula canônica. Por isso que ela é importante, tá certo? AZ vetorial. Vou botar só M, tá? Para não ficar escrevendo metal o tempo todo. Sobre a impedância ZM. Né? Mas eu não quero expressar em termos de E, eu quero expressar em termos de H, porque H é conhecido, é o ideal, certo? Cálculo ideal. Então, o que a gente faz? Faço um produto vetorial aqui, tá certo? Eu quero tirar o E do metal e botar H no lugar, né? Então, vai dar, se eu fizer vezes AZ, né? AZ vetorial HM, dá aquele produto triplo, né? AZ vezes AZ vezes AM, dá AZ com AM, na direção AZ, AZ, vou botar assim, tá? Eu vou deixar assim para mostrar exatamente o que acontece. Tá certo? AZ vetorial é ACB menos ABC, né? Menos EM ao quadrado, tá certo? O que eu estou fazendo aqui? Não é isso que eu quero, não. ACB menos A... ACB menos AB, menos EM, né? É isso aqui, ó. É isso? Né? Então, nós temos E vetorial espera aí, só um minutinho. Não é AZ, não. Por que eu estou botando AZ aqui? Não tem nada a ver com AZ. Tudo errado aqui. Peraí, vamos fazer de novo. Não tem AZ, não. Desculpe. Está errado aqui. Deixa eu fazer direitinho para a gente poder entender aqui direito. Veja. É assim, né? Aqui está o... N é para dentro do metal, né?
Então, você tem o campo M, o campo H. É vetorial H, portal vai para cima. E do metal. E H do metal, né? E nós sabemos que H do metal... Eu posso fazer por expressão, tá certo? E do metal, não precisa nem fazer aqui. E do metal é menos N vetorial H do metal. Só olhar o sentido aqui. N vetorial H dá para baixo, menos N dá para cima, né? Vezes a impedância do metal, certo? E vice-versa. H é o quê? N vetorial é sobre Z, né? Então, M dá isso aqui, certo? Então, o vetor de Poynting, certo? É vetorial H conjugado, né? Então, você vai botar essa expressão aqui, tá certo? Vai dar menos N vetorial HM, vetorial HM conjugado. Observe que aparece os M conjugado aqui também, tá? Ah, não aparece M, desculpa. O Z é normal, né? É H conjugado aqui, tá certo? Então, aqui faz o produto triplo, né? Muda o sentido aqui, vai dar H conjugado. Vetorial N, vetorial HM, né? Vezes EM, tá certo? E aí você tem aquele produto, este com esse, na direção desse, e o produto escalar desses dois dá zero, porque eles são ortogonais. Então vai dar módulo de H ao quadrado, fica assim na realidade. Vai ficar ZM, R2, né? ZM, HM ao quadrado, vezes N, né? Tá? Isso aqui bom, se eu fizer um meio disso, eu tenho o S no metal, né? Um meio disso, tá certo? Então, observe que você calcula a densidade de potência em termos da solução para o campo do módulo, o campo original, tá certo? Que está lá, né? Está aquelas expressões complicadas lá. Então, são essas integrais que você calcula, que está indicado aqui. Né? Está aqui. Essa expressão está aqui, tá certo? Observe que isso aqui tem a parte ativa e a parte reativa, né? Isso aqui é RS, né? 1 mais J. A ativa é a parte real disso. A potência que é dissipada, né? Então, você tem aí... pronto, exatamente isso, né? Que a gente acabou de fazer, tá certo? Parte real, né? Então, você tem essas expressões, aparece a resistência de folha. E como é que é a integral? A integral dessa função aqui na seção transversal do guia, e aparece um ΔZ, que é a área, né? ΔZ vezes o comprimento transversal, que dá isso aqui. Isso depende da distribuição do campo do metal em cada parede. Então, como eu falei, quer fazer x igual a zero, tem que fazer x igual a zero lá nas funções, para ficar só varia com y, né? E assim por diante. Então, isso aqui, estou mostrando aqui mais ou menos o que dá, né? Só para mostrar como é que são... como é que calcula? Tem 4 paredes, certo? Você calcula na parede y igual a zero, que é essa aqui, ó. E calcula na parede x igual a zero, que é esta aqui, certo? Como esta parede é idêntica a essa e essa é idêntica a essa perda aqui é a mesma perda daqui. Não tem nenhuma razão para não ser, certo? Você pega o guia e vira, ele é a mesma coisa, né? E a perda aqui é igual aqui. Então, você calcula essa mais essa, multiplica por 2. Você tem o resultado final, certo? Bom, e você fazendo aquela receitinha, você tem essa expressão meia grande, tá certo? Para o módulo TM, né? Parece um bocado de coisa aqui importante, fatores geométricos. A gente vai ver simplificar isso no caso de módulo TE 1.0, que a gente vai ver na próxima aula. Né? E para o módulo TM, o que muda, em princípio, é esse fator aqui que não aparece, né? Um pouquinho diferente a expressão, certo? Mas isso é uma função complicada da frequência e da geometria, né? Então,
A gente vai revisitar isso lá no capítulo 12, certo? Quando falar em cavidade, a gente vai falar de novo sobre isso aí. Bom, para concluir, só para mostrar essa questão de distribuição de potência, que ela se distribui, potência que é transportada é soma de potências de modo, isso facilita bastante, né? Por exemplo, suponha que você queira saber, bom, suponha que eu tenha 2 modos no guia de onda, né? Certo? Qual seria a constante de atenuação nesse caso? Bom, se você tem a potência de entrada sendo P0, né, nós sabemos que no regime de pequenas perdas, se a perda for excessiva, tudo que a gente falou não é mais verdade, né? Essa questão de modos independentes, todo mundo se acopla e vira uma mistura confusa, né? Mas no regime de pequenas perdas, você pode dizer, bom, os modos são independentes realmente, né? A potência é a soma das potências, né? E se eu calcular aqui dPdz, certo? Vai dar dPdz do modo 1 e dPdz do modo 2. Né? Por sua vez, né, como a potência cai, né, como um todo, tá certo? A gente espera que caia exponencialmente. Então, esse aqui dá menos 2 alφp. Para cada modo também a lei é parecida. Né? Isso aqui é a constante do modo Mn, que é diferente da constante de interação do modo Mn', certo? Mas o que acontece? Com essa formulação, a constante de atenuação é simplesmente a média ponderada das constantes de atenuação dos modos. E esse peso é a fração de potência que cada um carrega em relação à potência total. É um resultado simples, né? Certo? Para você mostrar que as coisas ficam bem, são intuitivas, né? Você sai da análise e são intuitivas, é de se esperar esse resultado. Certo? Bom, então a gente para aqui, certo? Nessa aula aí, a gente termina na próxima, que vai ser uma videoaula, na realidade. Que cai no dia 1º de maio, certo? Ok?